Olá, graça e paz da parte do nosso muito bondoso Deus e do Senhor Jesus Cristo, nosso único e suficiente Salvador da nossa alma. Estamos aqui mais uma vez para trazer para você uma palavra de esperança, de encorajamento, de fé nesse Deus que tudo podemos, nesse Deus que por nós tudo executa, nesse Deus que não perde detalhes da nossa vida, né? Em nos cercar de alegres cantos de livramentos. O Salmo 27 é o Salmo do rei Davi. Nós estaremos lendo aqui do versículo 1 ao versículo 5, e nós veremos o anelo do rei Davi por Deus. O rei Davi, nós sabemos que foi o rei de Israel, e como rei ele era cercado por vários inimigos que queriam tomar seu reino. Mas Davi era homem segundo o coração de Deus. Davi era um escolhido, um ungido do Senhor. Então quero já aqui fazer a primeira aplicação dessa introdução, pré-introdução, dizer que cada crente é um ungido do Senhor. Você é ungido do Senhor porque tem o Espírito Santo. Então você é ungida do Senhor porque tem o Espírito Santo. E isso é algo muito importante, porque nós somos coisa preciosa aos olhos de Deus. Davi estava cercado pelos seus inimigos. Os seus inimigos diziam que não tinha saída para Davi. Davi estava encurralado pelos seus inimigos. E às vezes as situações podem dizer esta mentira para nós, dizer que não há escapatória, que não há livramento, que estamos encurralados. Aparentemente podemos estar. Por que aparentemente? Porque isso é apenas aparência. É algo que aparece e logo desvanece, né? Então, os inimigos do rei Davi disse que para ele não haveria salvação. Não há em Deus salvação para ele, disseram os reis, os seus inimigos. Mas Davi, conhecendo a Deus e sendo servo de Deus, disse: contudo, Senhor, Tu és a minha glória, Tu és o meu escudo e o que exaltas a minha cabeça. Nós devemos parar aqui e fazer a seguinte observação. Nós estamos em um combate, nós estamos em um confronto. O apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 6, dos versículos 10 em diante, nós vemos, inspirado por Deus, o apóstolo Paulo diz que nós devemos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Se fortalecer no Senhor é nós nos mantermos em comunhão com o Pai, com o Filho e com o seu Filho, Jesus Cristo, com o Espírito Santo. Comunhão com Deus, como disse João na sua primeira carta. A nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. E essa comunhão maravilhosa, ela só acontece porque nós temos o Espírito Santo. O Pai nos deu o Espírito Santo. O Senhor nos converteu. Então nós queremos falar o seguinte, que nós estamos numa batalha. Uma batalha espiritual, né? Confronta os outros com a saúde, desemprego, enchentes em São Paulo, enchentes no sul da Bahia, sudeste da Bahia, Minas Gerais. Muitas pessoas estão enfrentando confrontos de toda ordem, de toda natureza. Agora, o que faz a diferença em tempo de guerrilhas, em tempo de combate, é pertencer a Deus. E o tema
que nós temos aqui é anelo pela presença de Deus. Nós precisamos anelar a presença de Deus. O povo de Israel, no Antigo Testamento, quando pecava contra o Senhor enviava exércitos para poder colocar o povo de Israel em cativeiro, para abater, para humilhar, para que eles pudessem se humilhar, orar. E aí o Senhor ouvia os clamores dele. Eles estavam arrependidos agora e o Senhor restaurava a sorte de Israel. Então, nós devemos saber que muitas das vezes as aflições vêm, surgem, para que Deus seja glorificado através dela, né? E nós não devemos perder de vista isso, porque o Senhor Jesus diz que no mundo teremos aflições. E tem vários tipos de aflições, várias naturezas, e nenhuma delas está desconhecidas aos olhos de Deus. Deus vê todas as coisas. Li um versículo hoje, aonde diz o salmista, né? Diz assim, não foi Salmo não, eu acho que foi Jó, capítulo de Jó, capítulo 5 de Jó, né? Jó, Deus falando a Jó, dizendo o seguinte, que a Deus pertence todas as aves dos céus, pertence todas as aves dos céus e todos os animais saltitantes, você pensa aí na ovelha que saltita, né? Todos os animais que pulam, as corças, todos os animais, os leões, pertencem ao Senhor. Se Deus criou todas as coisas perfeitamente e criou para o bem do homem, tudo foi criado para o vosso bem. Então, o ser humano é coroa da criação. Você não pode esquecer disso. O ser humano é coroa da criação de Deus. Porque nele Deus imprimiu a sua imagem e a sua semelhança. Então você jamais, independente do momento que esteja passando, está esquecida. De maneira alguma. O apóstolo Paulo estava com espinho na carne, uma dificuldade. Os teólogos, estudiosos, né, comentaristas, sabem muito bem que espinho era esse, mas sabia que aquele espinho foi posto em Paulo para que Paulo não ensoberbecesse pelas revelações extraordinárias que ele teve. Ele foi o único apóstolo que foi arrebatado até o terceiro céu. Aí você pode ver onde é que Deus habita, né? Deus habita, os estudiosos falam que Deus habita no terceiro céu. O primeiro céu é esse céu que nós vemos aqui azulzinho, né? A atmosfera terrestre. Aí vem um segundo céu e vem um terceiro céu aonde Deus habita. Então veja que Paulo foi arrebatado até o terceiro céu e ouviu palavras inefáveis. Palavras que ao homem não é lícito dizer. Então Paulo recebeu essas revelações gloriosas de Deus, de Cristo, do céu, dos anjos. E aí o Senhor colocou um espinho nele. Ninguém sabe qual foi esse espinho, né? Mas para que ele não ensoberbecesse. E aí o que acontece? Paulo ora 3 vezes ao Senhor. Senhor, tira de mim esse espinho. E Jesus não dá resposta alguma a não ser falando para ele. Paulo, a minha graça te basta. E aqui é uma profundidade de riqueza nessa expressão graça. A minha graça te basta. E ela está atrelada justamente ao tema do capítulo 27. Anelo pela presença de Deus. Em meio às dificuldades, em meio às aflições, nós devemos anelar a Deus em oração, clamar a Ele com ousadia, no sentido de fé, de confiança. Então eu quero ler para você aqui. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? Disse o rei Davi.
O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Vamos parar aqui e trabalhar por parte. Primeiro, o que é que o Senhor é para Davi? Né? Ou melhor, o que Deus é para Davi. Davi diz, o Senhor. Se ele é Senhor, ele tem um senhorio da vida de Davi. Ele comanda a vida de Davi. É Deus que é a senhoria de Davi. O Senhor que tem domínio sobre a vida de Davi. O Senhor, lembra os fazendeiros, senhor de engenhos? Ele que é o Senhor dos escravos. Todo crente é um escravo de Cristo e por isso Cristo é o seu Senhor. Então o Senhor tem a obrigação de defender, né, os seus criados, os seus escravos, os seus servos. Então Davi diz, o Senhor é a minha luz, né? Eu cheguei a dizer, conversando com uma pessoa, né? E ontem eu estava aqui, né, observando aqui em casa, ao longe, algo do tipo, parecia um homem em cima de um mercado aqui do bairro, o atacarejo, e eu pensava que era um homem. Eu ali incomodado, um homem, estava meio difícil enxergar. Hoje, quando o sol estava bem claro, o dia estava bem radiante, claro, tinha muita luz, né? Enxerguei que não era um homem, era um tubo de ventilação. E o que eu quero dizer com isso? Quando Davi diz que o Senhor é a minha luz, ou seja, Deus é aquele que clareia as ideias de Davi. Davi era militar, Davi era rei, então Deus clareou as estratégias. Deus é aquele que clareia as estratégias. Se nós estamos com falta de estratégias, peçamos a Deus, Senhor, ilumina-me o meu caminho, porque o Senhor é a minha luz, né? É a minha luz. Então, e onde encontramos essa iluminação? Na palavra de Deus. Quando lemos a palavra de Deus, Deus ilumina os olhos do nosso entendimento, os olhos da fé. Diz, porque lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então Davi pediu, o Senhor é a minha luz. Então o Senhor que dominava Davi, que estava assenhorado de Davi, era o Deus que jogava luz nas trevas de Davi, na falta de compreensão. E aí que eu quero dizer o seguinte sobre o tubo de ventilação. Às vezes a pessoa fica pensando encafufada com uma coisa, fica encafufada e não fica encafufada antecipando agonias antes de saber o que é aquele tipo de coisa, né? No interior mesmo, lembra no interior que as pessoas ficavam, quando era pequeno, que as pessoas ficavam olhando para o escuro, o que é aquilo ali? Tentava imaginar o que é alguma coisa. Não passava de uma madeira parada. Não passava de uma madeira parada. E aí, é um homem, ali é um bicho. Nada. Até que Deus joga a luz, até que a luz vem e mostra que é uma madeira, é um cercário de madeira, de arame, né? Como hoje eu vi, um tubo de ventilação. Gente, isso é impressionante. Às vezes a gente fica pensando em algo, cafufado com uma coisa, e não é nada daquilo. Aquilo já foi, né? Não passa mais do que um tubo de ventilação. E assim é com a vida. A gente não pode ficar encafufado com uma coisa que nós não temos certeza, né? E a questão toda é que nós podemos nos enganar à primeira vista. E queria fazer essa aplicação aqui, né? Às vezes as pessoas se enganam com o que está vendo. Nem tudo que reluz é luz, mas quem é a nossa luz? O Senhor é a nossa luz. E a minha salvação, né? De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. De quem temerei? Davi dizendo, o Senhor, Ele é minha luz, é a minha salvação e a minha fortaleza. Deus é a salvação de Davi. Davi nunca perdeu uma batalha.
Davi nunca perdeu a batalha, a não ser contra o pecado que ele perdeu com Betseba, mas Deus deu a repreensão a Davi. Davi se arrependeu profundamente e Deus restaurou a sorte de Davi. Mas Davi foi um homem, um rei que sempre venceu. Deus sempre deu vitória ao rei Davi, né? Porque ele era ungido do Senhor. Então Deus dá vitória ao seu povo. Primeiro, concedendo graça, poder para poder enfrentar as suas batalhas, enfrentar as suas lidas diárias. E outra coisa, o Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Se Davi estava abatido, cansado pelas batalhas, Deus era a fortaleza de Davi. Deus diz na sua palavra, Isaías 53, 15 ou 57, 15, me passa agora, diz, assim diz o alto e o sublime, aquele que habita a eternidade. No alto e santo lugar habito, mas também habito com contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o espírito dos contritos. Então veja, Deus é a nossa fortaleza, como foi fortaleza para o rei Davi. Então nós, quando estamos cansados, né, abatidos por alguma coisa, enfrentando, saiba, o Espírito Santo é a nossa fortaleza. É Ele que nos fortalece. E aqui nós estamos partindo, quero pular aqui, saltitar, que fala de João 5. Quando os malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores, inimigos, eles que tropeçam e caem. Ainda que o exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar uma guerra, estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Então veja, a ameaça estava perto de Davi. Era uma ameaça, só que Davi estava firme em Deus. Davi estava firme no seu Senhor. E os malfeitores, aqui podemos fazer aplicação de situações adversas. Ainda que situações adversas nos sobrevenham para destruir, elas caem por terra. Elas caem por terra. Elas são carcomidas pelo poder de Deus. Deus age de maneira sobrenatural, como ele agiu lá no Antigo Testamento, quando o rei Josafá, ameaçado pelo rei Senequeribe, né? O rei da Síria, se não me engano, e o rei Josafá pegou a carta que foi entregue, né, pelos emissários de Senequeribe, e o rei Josafá ficou muito temeroso. O rei Josafá ficou temeroso, veja, o temor, o receio das coisas é natural acontecer. É natural acontecer. Os crentes do passado não foram diferentes de nós. A mesma coisa. O que eles passaram, nós também passamos. Sentimos receio, ficamos com medo, né? Como o rei Josafá ficou temeroso e pegou esta carta e apresentou a Deus assim: ó Deus, veja essa ameaça contra o teu povo. Senequeribe veio com exército e tal. E o Senhor disse para ele ficar quieto, que no dia seguinte seria o inimigo que estava ameaçando a ele, não seria nada. O que aconteceu? O exército do rei Josafá adormeceu, dormiu, para ganhar força, né, para o dia da batalha. Mas, como eu disse já uma vez, Deus é o Senhor que se antecipa às batalhas. Deus, o Pai Celestial, chega antes da ação do homem. Chega antes de qualquer ação do homem, Deus chega antes. E foi isso que aconteceu. Quando, de madrugada, o Senhor fez trópego de cavalos e tal, e Deus fez uma chacina contra o povo, Deus matando o exército inimigo. E quando foi de manhã, o rei Josafá, quando foi ver, era exército tudo morto lá.
Lá embaixo estava todo mundo morto. O povo ficou sem saber, entender o que tinha acontecido. Mas aí foi o Senhor que pelejou a peleja, né? E o Senhor disse, eu que pelejo por vós. É o Senhor que peleja as nossas pelejas. É o Senhor que guerreia as nossas guerras. É o Senhor que nos dá vitória. Por isso que Davi disse, né? Quando os malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores, inimigos, eles é que tropeçam e caem. Então vai cair por terra, em nome de Jesus, e já caiu por terra, e está caindo por terra, minha filha. Está caindo por terra, Deus já entrando com providência. Hoje, não é amanhã. Amanhã, ou ontem, foi ontem, hoje é hoje. Né? E a vitória e a graça de John Piper, pregador norte-americano, batista, reformado, diz que Deus, a graça que Deus nos dá para hoje, é a graça suficiente para enfrentarmos a lida do hoje. Amanhã, Deus dará uma outra graça para enfrentarmos a lida do dia e de amanhã. E já aqui adianto que ninguém, nem eu, nem você, ninguém pode, né, adiantar o amanhã, né, ficar preocupado com o amanhã. Jesus disse, não vos inquieteis, não vos preocupeis com o dia de amanhã, porque o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Porque eu deveria, né, já que o dia já apresenta as suas dificuldades, porque eu ia acrescer preocupação sobre o dia que já tem as suas próprias dificuldades. Jesus não quer isso, de maneira alguma. O Senhor não quer isso. Sabe por quê? Porque Ele não quer que o nosso coração fique cheio de preocupações. Olha, lembra aquela música que diz, é meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Não tenha sobre ti nenhum cuidado qualquer que seja, pois somente um seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Então veja, Jesus, o poeta, dizendo que uma preocupação seria muito para a pessoa. Spurgeon diz que nós devemos fazer das nossas preocupações oração. Riscar a palavra preocupação, riscar a palavra ansiedade e escrever oração. Por que ele fala isso? Porque a palavra de Deus fala, não vos inquieteis com coisa alguma, antes as vossas petições, as vossas orações, intercessões sejam conhecidas diante de Deus, com ações de graça. Então, eu quero dizer a você, a palavra de Deus nos ensina a não ficarmos preocupados, pré-ocupados. Ficar ocupado antes do tempo é errado, isso é pecaminoso, isso não pode acontecer. Devemos descansar no Senhor. E como é que eu descanso? Orando, né? Desenvolvendo a vida espiritual na oração, lendo a palavra de Deus, cantando louvores espirituais. Se soubesse cantar o salmo, né? Mas pode ir lá no YouTube, coloca lá salmo metrificado, né? Da salmodia exclusiva, Comissão Nacional de Salmodia. Escreva lá e ouça os salmos. Então, falando aqui, aqueles que anelam por Deus devem anelá-lo sempre. Aqueles que oram, né? Aqueles que oram, as preocupações não terão vez de maneira alguma, porque ele sabe que a vida dele está na mão do Senhor. Foi o que Davi disse, ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. Então veja, Davi disse, olha, ainda que acampe um exército contra mim,
eu não vou ficar, não vou temer esse exército, porque o Senhor é a minha luz, porque o Senhor é a minha salvação e porque o Senhor é a minha fortaleza. Então, você que está passando algum tipo de aflição, queira o Senhor em oração. Anele, busque o Senhor, eleve meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, Criador dos céus e da terra. Se o Senhor criou o céu e a terra, e nós somos o que, gente? Primícias da sua criação. Por isso que eu costumo dizer que nós somos coroa da criação de Deus, é a cereja do bolo, na graça de Cristo, em Cristo Jesus. Então Davi diz, não temerei, ainda que acampe o exército, seja lá qual for o infortúnio, porque Deus decreta as coisas, né? Deus tem decreto, ele ordena pela sua vontade, pelo seu propósito, né? Tudo concorrendo para o bem daqueles que amam a Deus. É muito difícil compreendermos quando é numa situação de dificuldade, mas não é justificativa para nós dizermos, o Senhor não está comigo, o Senhor me esqueceu, Não, 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 não. Não existe isso. Deus está comigo, independente do momento. Socorro bem presente nos tempos da tribulação. Então Davi diz, não vou temer ainda que o exército acampe. Por que Davi diz isso? É isso que eu quero falar para você. É isso que eu desejo que você, em oração, conquiste em oração. Porque Deus é a sua luz, porque Deus é a sua salvação e porque Deus é a sua fortaleza. E deve ser tudo isso para você. O que é isso? É anelar por Deus. Você precisa aproveitar esses momentos, né, para orar ao Senhor, anelar ao Senhor em oração. E no versículo, ele diz aqui, versículo 4, diz 3, né? E se estourar contra mim uma guerra, ainda assim terei confiança. E se estourar uma guerra, ainda assim terei confiança. Ou seja, como é que eu posso aplicar aqui? Na nossa vida, estouram guerras, estouram situações que antes não estavam no nosso conhecimento. Então estouram situações. Ainda assim terei confiança. Você precisa ter confiança, minha irmã, meu irmão. Se surgiu algo, estourou uma situação, né, permitida por Deus, né, mas controlada pelo Deus. O Deus que faz a ferida é o Deus que liga a ferida. O Deus que faz enfermar é o Deus que cura. Por isso que Deus é chamado de Jeová Rafá, o Deus que cura. E você a cada dia, creia, está sendo curada, dia após dia. A cada dia Deus derrama saúde sobre você. Saúde espiritual e saúde física. Quando você faz dele o anelo maior da sua vida. Porque Deus é a sua luz, aquele que ilumina para as estratégias, porque Deus é a sua salvação, livrando dos momentos adversos, e porque Deus é a sua fortaleza quando você está fraco, quando nós estamos fracos. Deus é a minha fortaleza. Então, Davi diz, não vou, ainda assim terei confiança se estourar contra mim uma guerra. Estourou uma situação que nos deixou meio intimidados. Diga, ainda assim terei confiança, porque essa situação está nas mãos do meu Deus. Está na mão do meu Senhor, que é a minha luz, é a minha salvação e a minha fortaleza. Ainda assim terei confiança. Tenha confiança em Deus. Tenha confiança no Senhor. Para que exasperar? Não se exaspere. Tudo está nas mãos dele. A sua vida está na mão dele. Todos os cabelos, ainda que eu raspe a minha cabeça, Deus conhece todos os fiapinhos que saiu e todos os fiapinhos que vai sair novamente. Todos os fiapos que vão nascer de novo. Deus é o Deus que faz brotar a sua graça nova em nossa vida. E Ele vai conhecer cada fiozinho, cada fiapo que nasce novamente, Ele vai conhecer quantos cabelos tem. E isso se chama controle, soberania de todas as coisas. E aqui no versículo 5,
versículo 4 diz: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e a meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha. Então, Davi pediu a Deus, no meio da adversidade, que ele pudesse contemplar a formosura do seu santuário. E você pode contemplar a formosura de Deus, a formosura da graça de Deus. Saiba que essa palavra graça, a minha graça te basta, ela, segundo Spurgeon, ela está em três viés, em três braças. Primeiro, essa graça protege do desespero, né? As pessoas que não têm Cristo ficam desesperadas, mas que têm Cristo, não. De maneira alguma, não pode, não deve, né? Poder, né? Mas não deve. Então essa graça protege do desespero, essa graça nutre e alimenta a fé, a esperança nesse Deus que está no controle da situação. E foi isso que Davi pediu a Deus. Foi o anelo de Davi a Deus, para que Deus o protegesse, para que Deus o defendesse, né? E Davi pede para que ele pudesse contemplar a formosura do seu santuário. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. Olha o verbo buscar aqui, o verbo. Eu devo buscar ao Senhor. Eu devo buscar o anelo ao Senhor. E não esqueça, como Spurgeon falou, que a questão da ansiedade, da preocupação exacerbada, sem razão. Não há razão porque Deus é a razão de tudo. Não há razão porque Deus está no controle de tudo. Não vê Davi dizendo, ainda que estoure uma guerra, não temerei, né? Ainda assim confiarei. E se acampar um exército, né? Não temerei, porque o Senhor é comigo. O Senhor é minha luz, minha salvação e minha fortaleza. E Davi pede que no esconderijo, ele pede esse anelo, ele fala que no recôndito, né? Ele me ocultará no seu pavilhão e no recôndito do seu tabernáculo me ocultará, elevar-me-á sobre uma rocha. Então essa rocha é Cristo. Essa rocha é Cristo, né? Jesus disse na época, eis aqui quem é maior do que o templo. Eis aqui quem é maior do que o templo. Porque os judeus ficaram tudo venerando o templo, né? Como esse povo da Universal fica venerando o templo lá em São Paulo, né? Ah, o templo de Salomão. Não. Tudo isso é balela. Você deve contemplar Cristo na sua palavra, deve contemplar o poder de Cristo na sua vida. E olhe que é Ele mesmo que lhe coloca no seu recôndito, como Jesus falou, Jerusalém, Jerusalém, que matas e apedreja os profetas que lhe forem enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar-vos como a galinha junta os seus pintalinhos debaixo das suas asas, queira se abrigar debaixo da asa do Senhor, né? No seu pavilhão, né? No seu pavilhão, até que as calamidades passem, esteja. Esse é o momento de você estar se refugiando em Deus, em oração, leitura da palavra, crendo no Senhor, porque Deus, esse é o meu anelo, é o meu anelo, é o anelo de todo crente, deve ser esse, não só quando estão passando a adversidade, mas em todo tempo. A oração, a vida com Deus é um estilo de vida. Deus é real, Deus é vivo, é real, Ele transforma, Ele nos deu o seu Espírito, em nós habita o Espírito Santo, uma parte da divindade dele em nós. E esse Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Oh, derrame a sua alma, se vier um momento de abatimento, já sabe, vou apresentar a Jesus, vou colocar diante de Cristo as minhas demandas. O Senhor mesmo pede, traga minhas demandas para que eu possa resolvê-las. Deus quer resolver as suas demandas. Deus primeiro resolve as demandas da alma,
salvando do pecado, dando paz de espírito, né? Para poder receber a graça para acalmar a bonança externa, né? O mar, né? O vento, o vendaval. Então veja, Deus, esse Deus que precisamos anelar em oração. Saiba, Deus está ouvindo a nossa oração. Deus está ouvindo o seu clamor e logo você, à semelhança de Ana, né? Ana passou uma angústia porque não tinha um filho, mas passou, nunca deixou de orar, nunca deixou de ir ao templo, nunca deixou de orar e Deus ouviu a oração de Ana. E Ana, o sacerdote ali disse, seja conforme o desejo do seu coração. Eu digo, seja conforme o desejo do seu coração. Isso que você deseja para a glória de Deus, que você receba em nome de Jesus. E você vai dar glórias a Deus e o seu semblante não vai ser mais o mesmo. Vai ser um semblante alegre e vai render graças a Deus. E Deus, por sua graça, lhe abençoe. Não esqueça, eu devo anelar a Deus, devo buscar a Deus, devo viver para Deus, porque Deus nos criou para a sua glória e para o seu louvor, porque Deus é a nossa luz, né? Aquele que nos dá a luz, aquele que clareia e nos mostra que é apenas um tubo de ventilação e que às vezes o que nós vemos não é coisa da cachola, né? Coisa da cachola. E Deus está operando. Segundo, devo anelar a Deus porque Deus é a minha salvação. Não só a salvação espiritual, mas a salvação de situações adversas. Por isso que eu devo orar a Ele. Terceiro, porque Deus é a minha fortaleza, é a sua fortaleza. Deus dá força a quem não tem força e multiplica, né, o ânimo daquele que não tem nenhum vigor. Então que você se sinta revigorado pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo. Você se sinta renovado pelo poder de Deus. Eu vou orar por você em nome de Jesus. Senhor Deus, nesta hora quero te dar graça pela tua palavra, porque tu és nossa luz, a nossa salvação e a nossa fortaleza. Peço que tu abençoes essa pessoa que ouviu essa ministração. Que o Senhor abençoe a sua mente e o seu coração. Que o Senhor derrame paz na sua mente e no seu coração. A paz de Cristo que excede todo entendimento. Essa paz que protege, essa paz que nutre, essa paz que alimenta a alma. Com a fé no Senhor, esperança no Senhor. Senhor, abre os olhos da fé dessa pessoa para crer mais no Senhor e ver que o Senhor está trabalhando na vida dela, através dela, e usando os meios cabíveis e naturais, né, para ajudá-la, essa pessoa. Que o Senhor está conosco entre aquele que nos ajuda. Abençoe essa pessoa, Senhor. Aparelhe ela no poder do Espírito Santo para enfrentar no poder do Senhor, como Davi, ainda que estoure uma guerra. Ainda assim eu confiarei no Senhor, que ela confie no Senhor e crendo que o Senhor já está repreendendo e os inimigos já foram destronados, já perdeu a força, em nome de Jesus. Abençoe, lhe dê uma semana abençoada na sua presença. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, que Deus te guarde, que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante o seu rosto e lhe dê a paz. Em nome de Jesus. Amém.